Vamos que vamos para mais um Desafio Enem. Estamos chegando aí no vídeo 29 e eu volto a insistir com você. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se. Você pode acompanhar aí, né, essa playlist Desafio Enem. Toda semana a gente discute uma questão do Enem, onde eu aponto a forma correta de você chegar à resposta através de uma leitura atenta do enunciado. Beleza? Vamos lá? Na questão de hoje nós temos um texto da Clarice Lispector, tá? de um conto da Clarice Lispector aqui, com o título A Partida do Trem. O enunciado, a gente sempre começa pelo enunciado, né? Diz o seguinte, ó. A descoberta de experiências emocionais com base no cotidiano é recorrente, é comum na obra de Clarice Lispector. Se é comum, isso vai acontecer nesse texto, certo? No fragmento, o narrador enfatiza o ou a. Então, veja bem, você tinha que destacar isso aqui, ó. Descoberta de experiências emocionais com base no cotidiano. Isso vai estar no texto. E esquece bem, ó, no fragmento, ele enfatiza o quê? Que experiência emocional com base no cotidiano está sendo enfatizada, descoberta nesse texto aí. Vamos ao texto então? Olha só. Marcava 6 horas da manhã. Ângela Praline pagou o táxi e pegou sua pequena valise. Dona Maria Rita de Alvarenga Chagas Souza Melo desceu do Opala da filha e encaminharam-se para os trilhos. A velha bem vestida e com joias. Então você percebe, ó, que nós temos aí uma cena inicial que mostra a chegada de duas mulheres numa estação de trem. Tá? A Ângela Praline, que chega de táxi, né, com uma pequena valise, e essa Dona Maria Rita de Alvarenga Chagas Souza, que chega no Opala da filha. Tá? A velha, essa Dona Maria Rita, bem vestida e com joias. Das rugas que a disfarçavam saía a forma pura de um nariz perdido na idade e de uma boca que outrora devia ter sido cheia e sensível. Mas que importa? Chega a um certo ponto e o que foi não importa. Começa uma nova raça. Uma velha não pode comunicar-se. Observe, gente, que isso é uma característica da Clarice. Ela entra com o discurso indireto livre no meio da narrativa. Você tem o narrador, né, narrando a cena e de repente ele começa a reproduzir os pensamentos dessa senhora, dessa Dona Maria Rita. A partir daqui, ó, mas que importa? Chega a ser um certo ponto, quer dizer, não importa mais se ela está cheia de rugas, se ela está... Chega a certo ponto e o que foi não importa. Começa uma nova raça. Uma velha não pode comunicar-se. Aí continua, aí volta o narrador, ó. Recebeu o beijo gelado de sua filha que foi embora antes do trem partir. Olha, presta atenção. Beijo gelado da filha que foi embora antes do trem partir. Nem esperou o trem partir. Tá? Sem que neste houvesse um centro, no trem houvesse um centro, se colocara do lado. Quando a locomotiva se pôs em movimento, surpreendeu-se um pouco. Não esperava que o trem seguisse nessa direção e sentara de costas para o caminho. Ângela Praline, que estava no mesmo trem, percebeu-lhe o movimento e perguntou: a senhora deseja trocar de lugar comigo? Está sendo gentil, né? Viu que aquela senhora ficou meio perdida, né? Porque estava de costas para o caminho. E, ó, quer trocar de lugar comigo? Tudo bem. Dona Maria Rita se espantou com a delicadeza. Disse que não, obrigada. Para ela dava no mesmo. Mas parecia ter se perturbado. Passou a mão sobre o camafeu filingrado de ouro, espetado no peito. Passou a mão pelo broche. Seca. Ofendida? Perguntou afinal a Ângela Praline. É por causa de mim que a senhorita deseja trocar de lugar? Tipo assim, é por mim, né? Ou a senhora é a senhorita que precisa trocar de lugar? Muito bem, esse é o texto. Aí nós temos o enunciado, né, que diz que a descoberta de experiência emocional com base no cotidiano, uma cena do cotidiano, né, uma partida de trem, uma estação e tal, é comum na Clarice Lispector. Aí, no fragmento, o narrador enfatiza essa questão, gente, é considerada difícil pelos alunos. Aliás, questão envolvendo Clarice Lispector raramente é fácil. Tá? Então vamos ver. Seria o comportamento vaidoso de mulheres de condição social privilegiada? Seria a anulação das diferenças sociais no espaço público de uma estação? Veja, tudo que está aqui tem no texto. Existe o comportamento vaidoso, né, de mulher de uma condição privilegiada. Essa Maria Rita, Dona Maria Rita é uma mulher de uma condição social privilegiada. Desce de um Opala, na época era um carrão. Né?
tem joias, está bem vestida, tem um camafeu filingrado em ouro. Anulação da diferença social no espaço. Tem uma anulação, porque a Ângela Praline, que parece bem mais simples, né, chega de táxi, uma pequena valise, ela chega no momento que elas estão no mesmo trem, na mesma condição. Incompatibilidade psicológica entre mulheres de geração diferente. Eu posso pensar, né, a mãe e a filha com incompatibilidade são de geração diferente. Constrangimento na aproximação formal de pessoas desconhecidas. No final, né, parece que ela fica incomodada com a aproximação de uma mulher desconhecida, que é essa Ângela Praline. Ou o sentimento de solidão alimentado pelo processo de envelhecimento. E aí? Difícil, né? Pois bem, vamos tentando eliminar. Você tem que eliminar pensando no enunciado. O enunciado está falando assim, ó, a descoberta de experiências emocionais com base no cotidiano. Então, ó, comportamento vaidoso de mulher de condição social existe, mas isso é uma descoberta emocional? Não é. Isso é uma ação, um fato. Não é uma descoberta emocional. Anulação das diferenças sociais no espaço público. Você tem essa anulação, mas isso é uma descoberta de uma experiência emocional? É uma experiência emocional isso? Não é. É um fato. A incompatibilidade psicológica entre mulheres de geração diferente. Você pode perceber isso, né? A frieza da filha e tal. Mas isso significa uma descoberta de uma emoção com base no cotidiano? Está descobrindo uma emoção a partir disso? Isso é um fato, é uma constatação. Existe uma incompatibilidade. A filha distante da mãe. Um constrangimento da aproximação formal de pessoas desconhecidas. Isso criou uma emoção, né? Um constrangimento. Mas não é uma descoberta. É um fato. Quer dizer, aconteceu um constrangimento por um elemento externo, não uma descoberta. Além disso, não é uma aproximação formal. É totalmente informal, né? Não chega e fala, me dá licença, queria conversar com a senhora e tal. Não tem essa formalidade. Sobra então, e aqui é a correta, sentimento de solidão alimentado no processo. O que ela está descobrindo? O que é a descoberta emocional? Essa senhora descobrindo a solidão. Ela se sente solitária. Inclusive, a reprodução dos pensamentos dela dizem isso. Chega uma hora que uma velha já não tem mais que querer as coisas. Né? Tem que aceitar a realidade, a solidão dela ser deixada pela filha antes do trem partir, de receber um beijo gelado. Isso é a descoberta de uma experiência emocional, né? Atrelada ao processo de envelhecimento. Isso está presente de forma clara no texto. Então, a resposta é a letra E. Mas para chegar na resposta, tinha que ter toda essa atenção, todo esse cuidado com o enunciado. Senão, você poderia cair numa das outras. Beleza? Eu vejo você na próxima aula. Um abraço!